Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Irmãos, nós estamos finalizando hoje a nossa série em Gênesis. Vamos lá para o capítulo 50 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 50. Nós começamos a estudar a história de José. Nós vimos como havia uma família complicada e conturbada, como Deus usou aquela família, mesmo cheia de pecados, cheia de problemas, e nós lá no primeiro sermão, nós lembramos os irmãos que Deus usa famílias para fazer a sua obra, e que essas famílias que são usadas por Deus não são famílias perfeitas, mas são cheias de problemas, cheias de pecado, mas que Deus usa cada um da maneira como Ele quer para fazer a sua vontade. Nós vimos como José foi amadurecendo ao longo do tempo, como de um menino mimado, birrento, X9, ou caguete, como você queira chamar, se tornou um homem que foi usado por Deus para salvar, para livrar da fome toda aquela região do Egito. E a gente lembrou aos irmãos também na oportunidade de que nós estamos contando a história de Jacó, mas embora seja a história de Jacó que tenha sido contada por nós, o texto, na verdade, trata do que Deus está fazendo por meio de Jacó, de maneira que, olhando para a história de Jacó, nós aprendemos tudo aquilo que Deus faz e fez para salvar o seu povo da aliança. Nós vimos como Deus deu a visão, os sonhos a José, e quando Deus deu aqueles sonhos a José, Deus estava pré-anunciando aquilo que ele faria. Vimos como Deus permitiu que José crescesse, como Deus intentou levar José para o Egito, para que ele fosse, então, o segundo homem do Egito e salvasse toda aquela nação. E hoje, continuando essa série, nós vamos chegar ao final da história dos filhos de Jacó, que, por sinal, também é o final daquilo que nós conhecemos na teologia como a história dos patriarcas. Lembra de Abraão, Isaque e Jacó? Esses três que eram os patriarcas, aqui vai por fim a história deles. Mas, como nós vamos ver, a história de Deus, ela não tem fim. Deus vai conduzindo a sua história, tudo para um propósito. A história de Deus não acaba nas nossas vidas, ela é eterna. Porém, há um aspecto da história de Deus que tem dia e hora para ser concluído, que é a segunda vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver sobre todas essas coisas hoje. Eu queria que você abrisse, então, a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 49. Vamos começar, é uma leitura um pouco extensa, eu peço que você tenha paciência. Acompanhe na sua Bíblia a leitura, porque às vezes o pastor, o dirigente, no caso o Judá, o seminarista, a gente está lendo o texto e erra aqui ou ali, não é? Engole uma palavra ou outra e você pode, se não estiver acompanhando, entender errado o texto bíblico. Então acompanhe na sua Bíblia também, tá certo? Vamos ler todos juntos, acompanhe conosco a partir do verso 29 do capítulo 49. Então é uma leitura extensa, tenha paciência e vamos ler todos juntos. Depois Jacó lhe ordenou dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto a de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura.
Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se levantou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepultem-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças e os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto da eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios. E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Mizraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram com ele, como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhes fizeram mal. Agora, pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse aos irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Oremos, irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia porque estamos olhando para um texto muito distante de nós, uma cultura que nós não conhecemos exatamente, Senhor, mas sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que graciosamente decidiu redigir esse texto, Ele mesmo, Senhor, há de aplicar em nossos corações e nos iluminar nessa noite, para que saiamos daqui instruídos por meio da Tua palavra. No nome santo de Jesus é que oramos.
Amém. Irmãos, nós, olhando para esse texto, nós sempre ficamos impressionados, porque temos um livro diante de nós. E é interessante que, quando a gente pega um livro para ler, uma história para ler, a gente quer começo, meio e fim. E nessa história exatamente, o livro de Gênesis começa no jardim, com Deus criando todas as coisas, e termina com um caixão. Se fosse uma série da Netflix, a gente ia ficar esperando, vai ter uma próxima temporada, né? Para saber o que aconteceu depois. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O livro de Gênesis, quando termina nesse ponto, e para que você entenda esse livro e esse texto dessa noite, você tem que colocar na sua mente agora, que José está contando essa história, ou Moisés está contando essa história ao povo, quando o povo estava entrando na terra prometida. Quando o povo saiu do Egito, caminhou por 40 anos. Aquela geração que saiu do Egito, que conhecia essa história, havia morrido. A geração que conhecia e ouvia certamente muitos homens idosos contando sobre José, e aquele caixão que estava ali com eles agora, porque sim, quando eles saíram do Egito, vocês vão ler lá no livro de Êxodo, que quando o povo saiu do Egito, eles levaram os ossos de José. E agora aquele povo peregrinou 40 anos com aquele caixão, estava para entrar na terra prometida, e algumas pessoas podiam perguntar, escuta, para que esse caixão que a gente está carregando durante 40 anos? O que significa isso? E agora Moisés está contando ao povo, explicando ao povo, por que eles carregaram aquele caixão por 40 anos. E o que eu quero com os irmãos nessa noite é dar 3 motivos para que você aprenda a desenvolver a sua confiança em Deus. É isso que Moisés está fazendo. Moisés, quando conta essa história ao povo, ele tinha o objetivo de que o povo, ao ouvir essa história, aumentasse a sua confiança em Deus, porque afinal de contas, eles estavam prestes a atravessar o Jordão em direção à terra prometida e haveriam muitas batalhas. Eles precisariam confiar em Deus. Então Moisés conta essa história e é aí que nós queremos olhar para ela com essa perspectiva agora à noite. E em primeiro lugar, irmãos, dizer que quando Moisés contou essa história ao povo, que estava ali prestes a entrar na terra prometida, Moisés também tinha a intenção de mostrar ao povo que Deus continuava no controle da história. Deus nunca perdeu o controle da história. Não é verdade? Quando nós começamos a estudar a história de José, nós vimos que aquele menino com 17 anos que foi vendido como escravo para o Egito, e nós lemos isso aqui, aqueles irmãos, na verdade, intentaram mal, planejaram mal contra José, mas agora que o pai deles tinha morrido, eles ficaram com medo daquilo que aconteceu, e aí com medo de José, eles foram até ele e disseram, olha, quando nosso pai morreu, nosso pai nos deu uma ordem, e ele disse para a gente falar para você, perdoar a gente, porque nós somos maus, nós fizemos coisas erradas, absurdas com você, e agora nós estamos aqui, nós somos seus servos. Tudo isso, irmãos, porque o pecado que nós cometemos faz com que, ainda que Deus tenha nos perdoado, nós tenhamos dificuldade em aceitar o perdão de Deus e o perdão dos outros. E esses irmãos estavam sofrendo ainda com isso. Deus já havia perdoado eles, José já havia perdoado aqueles irmãos, mas eles ainda estavam com medo. E se José não me perdoou de verdade? E se José tiver tudo isso aí, fosse só fingimento dele, ele só está esperando nosso pai morrer para se vingar da gente? O texto não diz se Jacó deu essa ordem ou não, mas conhecendo os irmãos de José, é bem provável que aqui eles tenham inventado mais essa história, não é? A gente não sabe, e seria leviano de minha parte dizer que eles mentiram. Talvez Jacó tenha de fato dado essa ordem para eles, para deixar a família em paz, não é? Mas Jacó agora, mas os irmãos de José agora vão até ele e dizem, olha, nos perdoe.
Eles confessam o pecado. E é interessante que, se você ler toda a história, essa é a única vez que eles confessam o pecado. Para José. Eles falaram entre si que haviam pecado, mas confessando para José, dizendo para José, olha, nós pecamos contra você, essa é a única vez que eles fazem isso. E aí José diz para eles aqui algo que é muito interessante, irmão. José diz, vocês na verdade intentaram ou planejaram o mal contra mim. E aí está no versículo 19. Mas Deus tornou em bem. A palavra hebraica para planejar é a mesma palavra usada para tornar. Então, a tradução mais próxima do sentido literal do texto seria: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem. Não é que Deus pegou o mal que eles fizeram e transformou o mal em bem. Não é exatamente isso. O que o texto está dizendo é: vocês, quando me mandaram para o Egito, vocês tinham mal no coração de vocês. Vocês planejaram me matar, é isso que vocês queriam. Mas quando vocês fizeram aquilo, era o plano eterno de Deus para que fosse salva muita gente, como vocês estão vendo agora. Foi o que José disse. De maneira que, quando aquele povo estava lá para entrar na terra prometida, olhavam aquele caixão de José, eles iam imaginar: Deus fez grandes coisas por meio da vida desse homem. Mas não só isso, vejam, no começo do texto que lemos, ainda no capítulo 49, quando Jacó está morrendo, Jacó disse: olha, eu vou morrer, mas quando eu morrer, me peguem e me enterrem lá em Macpela, na caverna onde Abraão foi enterrado, onde Isaac foi enterrado, eu quero ser enterrado também. E por que Jacó faz esse pedido? Porque Israel está chegando ao Egito agora. Porque Deus, lá em Gênesis 15, disse a Abraão que ele deveria ir, toda a semente de Abraão deveria ser levada ao Egito e ficar lá durante 400 anos. Porque a maldade dos amorreus ainda não havia se completado. Por isso Deus disse a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser bendito, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas sabe, porém, que você vai ter que passar 400 anos no Egito. E depois desses 400 anos, você vai tornar para aqui de novo, para esse lugar, e eu vou te dar essa terra. Então Abraão quis ser enterrado naquele lugar, Isaac quis ser enterrado naquele lugar, e agora Jacó quer ser enterrado naquele lugar, porque aquele lugar seria a terra prometida que Deus já havia falado a Abraão. E é interessante porque José faz o mesmo pedido. Aproximadamente depois de alguns anos, 60 anos, José vai morrer. E quando José morre, ele faz o mesmo pedido: olha, eu vou morrer, mas quando eu morrer, eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem com vocês para a terra prometida, porque um dia Deus vai tirar vocês daqui e vai levar para a terra prometida. E quando isso acontecer, não deixem os meus ossos aqui, levem para lá, porque o Senhor certamente visitará o seu povo. Percebam, irmãos, que Deus está fazendo por meio de Moisés, ao contar essa história ao povo, é mostrar para eles que o fato de ter um caixão com um homem embalsamado, perambulando pelo deserto, não era loucura, não era imaginação, mas era a confiança de que Deus cumpre as suas promessas. Deus havia prometido 400 anos antes que aquele povo viria ao Egito e que depois voltaria para aquele lugar. E agora eles estão diante da promessa de Deus, sabendo que essa promessa será cumprida. E por isso, ao estarem olhando para a terra prometida, eles podem agora reconhecer que Deus cumpre as suas promessas. E assim ter a sua confiança
aumentada ao entrar naquela terra. Deus continuava no controle. Aconteça o que acontecer. Venham as guerras que vierem, quando eles fossem entrar na terra prometida, Deus continuaria no controle. Vocês não precisam ter medo. Irmãos, nós também estamos num deserto. Assim como o povo estava diante da terra prometida, olhando para aquilo que Deus havia prometido como herança, nós também vivemos da mesma forma. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nossa pátria final não é aqui nessa terra chamada Brasil. Nós sabemos que um dia Cristo voltará e vai nos levar para um novo céu e uma nova terra. E qualquer que sejam as dificuldades que você ainda tem que enfrentar, qual seja a luta que você tenha que experimentar ao longo da sua vida, enquanto você está nessa terra, enquanto você caminha nesse deserto, você precisa se lembrar, Deus continua no controle da história. Não interessa qual é o tamanho da sua dor, não interessa qual é o tamanho do seu problema, não interessa qual seja o seu pecado, Deus continua no controle da história. Percebam, irmãos, esses homens aqui, os irmãos de José, intentaram, planejaram mal contra ele. E algumas pessoas acusam os crentes hoje de servir a um Deus que permite que maldades aconteçam no mundo. Não é verdade que agora mesmo no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe inteira, crianças morreram, mulheres, homens bons morreram, ficaram desabrigados. E algumas pessoas perguntaram, onde está Deus? Mas nós lemos no começo da nossa liturgia, no livro de Atos, no capítulo 3, que da mesma forma como Deus planejou fazer o bem por meio do pecado de Jacó, dos filhos de Jacó, Deus também planejou fazer o bem pela morte do seu filho Jesus Cristo naquela cruz. Jesus disse, olha, eu vou me entregar. Ninguém toma a minha vida, é eu que estou dando a minha vida. Mas Pedro nos lembra que isso estava no propósito eterno de Deus. Jesus Cristo deveria morrer naquela cruz. Mas mesmo assim, os homens que tentaram matar Jesus Cristo e o mataram e entregaram ele a Pilatos, não são inocentes. O coração deles queria matar Jesus Cristo. Eles planejaram mal contra o nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquilo foi planejado por Deus, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Por isso os homens podem planejar o mal contra nós, mas Deus sempre planeja o bem. A vida é difícil, eu sei, é dura. Lutar contra os seus próprios pecados é difícil, mas tenha certeza que Deus tem planejado o bem, como Ele fez na vida de José e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, irmãos, Moisés conta essa história ao povo, para lembrar aquele povo que Deus tem uma aliança com eles. Deus estava em aliança com aquele povo, e a aliança de Deus não pode ser quebrada. Lá em Gênesis 15, Moisés contou ao povo como é que Deus fez essa aliança. E eu quero lembrar vocês disso. Lá em Gênesis 15, Abraão estava ali cabisbaixo, triste, porque ele estava ficando velho, e a promessa que Deus havia feito a ele não se cumpria. E Deus disse para Abraão, Abraão, você vai ser pai de numerosa nação, de muita gente. E Abraão disse assim, como é que isso vai acontecer? Eu já sou velho. Talvez os meus filhos seja aqui o Damasceno, que mora aqui na minha casa, talvez ele seja, então, por meio de quem o Senhor vai produzir essa descendência. E aí, Deus fala, não, Abraão, vai lá fora, olha para o céu,
E Abraão sai no deserto, olha para o céu ensolarado, ou para o céu cheio de estrelas, não ensolarado, não é? Para o céu cheio de estrelas, e olhando para aquelas estrelas todas, Deus diz a Abraão, olha, a sua descendência vai ser tão numerosa quanto essas estrelas. Conta essas estrelas aí. Se você puder contar, você vai poder contar quantas pessoas vão sair de você. Mas Abraão ainda fica duvidando. Mas Deus, como vai ser isso? Aí Deus diz a Abraão, vai lá, pega alguns animais, cordeiro, os pombinhos. E Abraão entendeu que Deus estava fazendo um pacto com ele agora. E já naquele tempo, irmãos, um pacto, uma aliança, não era feita como nós fazemos hoje. Hoje, quando eu quero fazer um contrato com alguém, a gente vai faz um documento, imprime, eu assino, você assina, a gente leva no cartório, reconhece a firma para garantir que foi você mesmo que assinou, e a gente tem ali um contrato feito, e as punições daquele contrato estão ali. Se eu não pagar o que eu estou comprando, tem multa, se eu atrasar, eu perco o bem, não é assim? Mas naquele tempo, o contrato não era feito dessa forma. O contrato era feito assim, eles pegavam os animais, cortavam no meio os animais, da cabeça ao rabo, separavam em duas partes, abriam aqueles animais e uma parte ficava na frente da outra. Era um ritual sangrento. E agora as duas partes agora que fizeram um acordo, passavam juntos no meio daqueles animais. E as vestes deles eram sujas com aquele sangue. E aquilo significava que se uma das partes não cumprisse o acordo, o que aconteceu com aqueles animais deveria acontecer com a pessoa que não cumpriu o contrato. Já pensou se o casamento fosse assim hoje? O negócio é complicar, hein? Mas era assim que era o contrato. Era assim que eles assinavam o contrato, era um contrato de sangue. Era assim que se fazia uma aliança. E quando Deus disse a Abraão, pregue aqueles animais, era isso que Deus estava dizendo a Abraão, vou fazer uma aliança com você agora. Só que na hora de passar no meio das metades, na hora de Abraão passar junto com Deus no meio das metades, Deus graciosamente fez Abraão pegar no sono. E Abraão, cochilando, Deus passou sozinho no meio daqueles pedaços. Deus passou sozinho entre as metades. O que isso significa, irmãos? Que Deus assumiu a responsabilidade por cumprir os dois lados da aliança. Se Abraão não cumprisse, era Deus quem tinha que morrer. Se Abraão não cumprisse a sua parte do acordo, era Deus quem tinha que pagar o preço. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, porque Abraão e toda a sua descendência, eu e você, não cumprimos a nossa parte do acordo. E quando Moisés contou isso ao povo, agora ele estava ali para entrar na terra prometida, Moisés estava lembrando, nós temos um Deus que fez aliança conosco. E esse Deus que fez essa aliança conosco, permitiu que toda essa história acontecesse. Esse Deus que fez aliança conosco não vai nos desamparar, porque Ele não pode mentir, Ele não pode negar a si mesmo, Ele vai cumprir a promessa. E a promessa de Deus foi que vocês herdarão a terra prometida. Olha ali na frente, está a terra prometida. Era isso que Moisés estava dizendo ao povo. E agora eles olhavam para aquele caixão. Nossa, é isso que significa? Então foi por isso que a gente carregou esse trambolho aqui a vida inteira. É por isso que a gente enfrentou tantas batalhas, tantas guerras, enquanto a gente passou por esse deserto, cobras, terremotos, tanta coisa que aconteceu. Era para isso. Para agora eu levar os ossos de José e enterrá-lo na terra prometida. É por isso que Gênesis termina com um caixão, para que o povo se lembrasse que Deus tem uma aliança com o seu povo. Da mesma forma, meu irmão, Deus ainda continua em aliança comigo e com você. Deus continua em aliança com o seu povo. Deus não pode voltar atrás de suas promessas. Deus não é homem para que minta. Deus não pode se arrepender e dizer, olha, sabe o que é? Não, eu não quero mais fazer aliança com Pedro, não. Pedro pecou, esqueceu de mim, eu não quero mais falar com Pedro. E aquele Judá, não, esquecer do Judá, não quero mais conta com ele. Deus não pode fazer isso.
Porque Deus disse na sua palavra: ainda que vocês sejam infiéis, eu vou permanecer fiel. Porque Deus não é fiel a mim ou a você. Deus é fiel à palavra própria dele, que ele empenhou por mim e por você. Quando Deus passou sozinho no meio daquelas metades, Deus estava assumindo o compromisso, que seja qual for o comportamento daquele povo, ainda que ele castigasse o povo, como fez muitas vezes, ele levaria certamente o povo a uma terra prometida. Como eu disse, nós também temos uma terra prometida. Nós também estamos em aliança com Deus. De maneira que, se você pecar, se você tem vivido de maneira que não agrada a Deus, se você tem andado distante do Senhor, se você se arrepender e voltar-se para Ele, Ele vai aceitar o seu pedido de perdão, vai perdoar os seus pecados e vai te trazer para perto dEle. E se você pecar amanhã de novo, Ele vai fazer a mesma coisa, e de novo, e de novo. E quantas vezes você se arrepender, tantas vezes Deus vai te perdoar, porque todos os nossos pecados foram pagos por Cristo Jesus naquela cruz. Irmãos, há tantas pessoas que estão fora da igreja hoje, porque dizem assim: Deus não pode perdoar esse pecado, é muito grande, é muito grave, o que vai ser de mim? Eu não vou para a igreja não, porque eu tenho que arrumar minha vida primeiro, eu tenho que botar tanta coisa em ordem, eu tenho tanto pecado para deixar, e se eu não deixar esses pecados, Deus não vai me abençoar, Deus não vai me perdoar. Mas eles se esquecem que a única coisa que você precisa para receber o perdão de Deus é pedir perdão. De maneira que você não precisa esperar emendar a sua vida para voltar para a igreja, voltar para Cristo. Volte para a igreja, volte para Cristo, volte para o Senhor. Ele vai ser fiel à aliança que Ele fez com cada um de nós, com o seu povo. E se o seu coração for contrito, e se de fato você se arrependeu dos seus pecados, graciosamente, o Deus da aliança vai perdoá-lo. Vai andar contigo, vai sarar as tuas dores, vai lavar as tuas feridas. E ainda que teus pecados sejam vermelho como carmesim, ele se tornará branco como a lã. Deus tem uma aliança com seu povo. E aquela multidão que estava para entrar na terra prometida precisava ser lembrada disso. Assim como eu e você, às vezes precisamos ser lembrados disso. Porque nos esquecemos que estamos em aliança com Deus. E é interessante, irmãos, notar que a nossa aliança com Deus requer compromisso de nós. Sim, é verdade que se você pecar e você se arrepender, quantas vezes isso ocorra, Deus vai perdoar você. Mas também é verdade que na aliança que você tem com Deus, aquele povo que caminhou durante 40 anos no deserto, aprendeu que Deus não aceita que você queira viver adorando ao mundo e adorando a Ele. Na aliança que você tem com Deus, Deus exige de você um comportamento de santidade. Deus quer que você caminhe com Ele. Mas Deus não aceita dividir o seu coração com mais nada. E olhando para esse texto, Deus queria que o povo entendesse que o perdão que Ele traz, o perdão que Deus oferece, Ele é pleno. Você não precisa fazer como os filhos de Jacó, como os irmãos de José, que estavam com medo de não serem de fato perdoados por José. Porque Deus, quando perdoa, Ele não olha mais para o seu pecado. A Bíblia nos diz que quando Deus nos perdoa, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E o reverendo Augusto Nicodemos faz uma piada dizendo que ele põe uma placa lá dizendo proibido pescar. Para que ninguém queira pegar aquele pecado que já foi confessado e lançar na sua face novamente. Aquilo que foi perdoado por Deus foi esquecido por Ele. E Ele não cobra mais aquele pecado de você. Os irmãos de José
tinham dificuldade de entender isso por conta da dureza do coração. E muitas vezes nós também temos a mesma dificuldade. Mas se você está em aliança com Deus, saiba que Ele cumpriu aquilo que você não podia cumprir. Jesus Cristo andou perfeitamente para que você pudesse ter o privilégio de andar com Deus. Sim, irmãos, é verdade. Moisés contou essa história para que o povo reconhecesse que Deus continuava no controle do mundo. Para que o povo se lembrasse que Deus estava em aliança com eles. Mas também para que eles tivessem a convicção, a certeza que Deus os levaria à terra prometida. Sempre foi Deus. Nunca foi José ou seus irmãos. Nunca foi Isaac. Nunca foi Jacó. Nunca foi Abraão. Sempre foi Deus. E é sempre Deus. Quando eles olharam aquela história, meus irmãos, e eu fico, às vezes, deitado na cama pensando, como deve ter sido aquele povo receber essa história, ouvir aquela história. Você imagina 400 mil pessoas ouvindo Moisés contar essa história. Aquelas pessoas ouvindo esses detalhes todos que aconteceram na história de José. Vocês se lembram que quantos pequenos detalhes tiveram que acontecer para que José se tornasse o segundo do Egito? Quero lembrar vocês disso. José teve um sonho, e no sonho dele, ele seria maior do que os seus irmãos. José era o filho mais novo, não deveria ter essa expectativa de ser maior que os seus irmãos. Então os irmãos ficaram com inveja de José. E José ficava indo contar as coisas erradas que os irmãos faziam ao pai. Um dia os irmãos estavam indo pastorear o rebanho num lugar longe da casa deles, e o pai mandou José ir lá fiscalizar o trabalho. E José foi fiscalizar o trabalho. José estava usando uma túnica bonita, uma roupa de festa que o pai tinha dado para ele, e aquela roupa, por si só, já provocava raiva e inveja aos irmãos, porque o texto diz que Jacó deu uma roupa daquela para José, e não deu para os outros irmãos. José era o queridinho do papai. E agora José sai 20 quilômetros de estrada fora, caminhando para encontrar com seus irmãos. E quando ele chega no lugar onde os irmãos deviam estar, o texto diz que ali não havia pasto, estava seco, que eles foram para outro lugar mais distante. E aí José fica perdido no deserto, sem saber onde encontrar os irmãos. E aí a primeira coincidência aparece, tinha um homem no deserto, que não só sabia para onde os irmãos tinham ido, mas ele ouviu que eles eram o itinerário deles. Ele sabia exatamente onde os irmãos estavam e contou para José. Se aquele homem não tivesse contado para José, José não teria ido ao encontro deles. José teria voltado para casa e José não teria sido vendido como escravo. Quando eles viram José de longe, eles quiseram matar José. Rúben não deixou, colocaram ele num poço. E enquanto ele estava naquele poço, os irmãos começaram a comer pão. E aí, coincidentemente, se você quiser acreditar assim, vinha uma caravana de midianitas, de compradores de escravos, e Judá teve a brilhante ideia: por que a gente vai matar e não ganhar nada? Vamos vender, que pelo menos a gente ganha algum dinheiro, e já tira ele perto da gente. E aí ele é vendido, José é vendido para o Egito. Quando chega no Egito, José foi comprado como escravo por um alto oficial do rei. E José era bonitão. Coincidentemente, a mulher de Potifar não era essa flor de pessoa. E aí começou a assediar José, que não quis nada com ela, e José foi mandado para a cadeia. Coincidentemente, José, então, encontra-se ali com os copeiros e o padeiro do rei, que foram presos no mesmo momento que José estava na prisão. Coincidentemente, José interpreta os sonhos daqueles homens. E aí um dia, coincidentemente, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e ele se lembra que José interpreta sonhos. Retrospectiva. Se José não tivesse interpretado o sonho de Faraó, se José não tivesse sido interpretado o sonho
do cobeiro e do padeiro, se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse conhecido Potifar, se ele não tivesse sido encontrado os midianitas, se ele não tivesse sido encontrado aquele homem no deserto, e se ele não fosse o X9 que era, nada disso teria acontecido. Moral da história, tudo isso aconteceu pela personalidade pecaminosa de José. Percebem, irmãos? Deus sempre esteve no controle daquela história. Tudo aquilo que aconteceu, nada saiu daquele controle. Então, eles podiam agora ter certeza que se Deus fez tudo aquilo, e agora eles estavam com os ossos de José ao lado deles, eles poderiam ter a certeza que, de fato, Deus cumpriria a sua promessa e os levaria até a terra prometida. Não era para qualquer lugar, não era assim, vão que eu vou para um lugar ali, mais ou menos, não sei, eu vou criar um lugar para vocês. Não, desde Abraão, Deus disse, eu vou trazer você para essa terra, para o lugar da sua peregrinação, para o lugar onde você está pisando agora, eu vou dar esse lugar para vocês. E agora aquele povo estava ali, diante da terra prometida. Eles já tinham visto Deus destruindo o Egito com as suas 10 pragas. Eles já tinham bebido água no deserto. Já tinham comido o maná. Já tinham visto as codornizes caindo no acampamento. E depois de terem atravessado tudo aquilo, de estarem diante da terra prometida, eles poderiam ter a certeza que Deus iria levá-los à terra prometida. Da mesma forma, você e eu precisamos ter convicção que Deus vai nos levar à terra prometida. Deus vai nos conduzir até o céu. Não existe nada que possa impedir o plano de Deus. Nem os teus pecados, nem os meus pecados, nem os pecados dos outros, nem a maldade dos ímpios, nem o marido brigão, nem a mulher ranzinza, nem o vizinho inconveniente, nem a falta de dinheiro, nem o excesso de dinheiro, nem os governantes, nem o inferno, nem o demônio pode impedir Deus de levar você até a terra prometida. Meu irmão, isso tem que encher o seu coração de alegria, de confiança, de saber que amanhã você vai ser um pouco mais santo do que o que você é hoje, porque Deus está construindo uma obra na sua vida. Deus está santificando você da mesma forma como fez com José. José não era um homem melhor ou pior do que você. José era um homem cheio de pecados e de problemas. Veio de uma família toda problemática e enrolada. Um homem casado com 2 mulheres, que tinha não sei quantas concubinas, e que teve 12 filhos, que gostava mais de uma mulher do que da outra, uma guerra na sua família. E Deus pegou daquela família para que o nosso Senhor Jesus Cristo nascesse por meio dela. O que vai ser da sua vida daqui a 10 anos, meu irmão, eu não sei. Mas eu tenho a convicção que no dia que você fechar os seus olhos, assim como Jacó e José, você pode dizer, eu vou fechar os olhos aqui, mas o meu corpo vai ser entregue à terra prometida. Quando Cristo voltar, o corpo de José será ressuscitado, o meu corpo, o seu corpo será ressuscitado, e habitaremos todos na maravilhosa terra prometida que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para cada um de nós. Isso deve encher o seu coração de esperança, de alegria, de motivação para ser um crente melhor, para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Não para satisfazer os rigores humanos, mas para agradar a Deus. Isso deve fazer você ter vontade de vir à igreja, de ter comunhão com os irmãos, de orar, de ler a Bíblia, de aprender mais. Porque notem, é isso que Moisés está fazendo com esse povo, contando a história para que eles tenham a sua fé fortalecida em Deus. Moisés está contando tudo isso, e agora eu e você podemos ler tudo isso aqui todos os dias.
De maneira que quando o seu pecado estiver vencendo e você estiver fraquejando, achando que ele vai tomar conta de você, se você se deleitar nesse livro, se você voltar para as santas histórias de Deus, se você olhar tudo aquilo que Deus fez até o dia de hoje, quantas pessoas tiveram que entregar a sua vida para que hoje você estivesse aqui, ouvindo a palavra de Deus. Deixe que o seu coração seja aquecido e moldado pela palavra de Deus. Assim como Moisés fez com aquele povo, que contou a eles todo o plano salvífico de Deus. Que ele também conte no seu coração. E que você se encha da esperança do novo céu e da nova terra que ele prometeu para você.